amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos. A paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre nós estamos falando sobre os desafios da adolescência. Esse é o nosso tema. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 8, Depressão, um desafio real. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é fases. Nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar que a vida é feita de momentos e nós devemos saber vivê-los sabendo que eles passarão. Nós estamos baseando essa dinâmica em Salmos 30, verso 5, parte B, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom, para essa dinâmica, o material necessário serão 2 copos, pode ser de plástico, descartável, ou aqueles de isopor, tá? Previamente, você vai ter que fazer isso aqui que eu fiz, ó. Você vai pegar um dos copos e você vai desenhar o contorno de um rosto, né? Eu não sei muito bem desenhar, mas deu aqui para fazer um rostinho aqui. Você corta a parte interna, tá? E o segundo copo você vai desenhar 2 partes internas aqui do rosto. Uma parte triste e uma parte alegre. Então você vai chegar para sua turma com esse copo aqui dentro, né? Triste, e vai começar a falar, né? Você vai proceder da seguinte maneira: você vai dizer para sua turma: olha, muitas vezes nós vivemos momentos de tristeza. Muitas vezes nós estamos como esse copo. Vivemos frustrações, temos momentos de desânimo, de angústia, mas não devemos pensar que esses momentos serão para sempre, porque todo momento passa, né? Todo momento ruim passa para dar lugar a um momento alegre. Então você vai dizer que, assim como esse texto base, né, da nossa dinâmica que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o Senhor vai fazer o sol nascer novamente na nossa vida. E se alguém está angustiado, não deve pensar que será para sempre, mas que sim, o sol voltará a nascer e o Senhor dará uma nova chance de ser feliz, de estar alegre na presença dele. E aí conclua dizendo para sua turma que a depressão é muito ruim porque nos faz acreditar que muitas das vezes nós viveremos pelo resto das nossas vidas com as nossas frustrações, com as coisas que deram errado, mas Deus sim fará nos viver uma coisa melhor, um momento mais agradável. Então faça isso na sua classe, eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 8, Depressão, um desafio real. Quando olhamos para o momento histórico que estamos passando, nos últimos anos, o crescimento das doenças de saúde mental tem se elevado muito, né? É um momento muito conturbado em relação a este assunto. Eu trouxe alguns dados aqui. Segundo o Google, houve alta em 98% das pesquisas sobre angústia, ansiedade e depressão em 2020, em comparação com os últimos 10 anos. Além disso, a OMS divulgou que o suicídio é a 3ª maior causa de morte de adolescentes entre 15 e 19 anos no Brasil. Então veja o quanto essa lição é importante. Talvez na sua classe, talvez lá na sua igreja existam jovens que estão com depressão e que tentam fazer para parecer para todo mundo que não estão. Então nós precisamos estar ligados, nós precisamos conscientizar os adolescentes a necessidade de eles estarem bem, com a sua saúde mental boa, né, bem posicionados em Cristo. E além disso, deixar com que você veja também as suas dores, para que você possa auxiliá-lo, talvez num possível diagnóstico, né, na congregação, na sua igreja. Então, é muito importante que nós, como professores, estejamos ligados neste assunto e mais ainda que nós venhamos tratar deste assunto na nossa classe, fazer com que esse assunto venha à tona, para que eles possam realmente pensar. Bom, quando nós falamos de depressão, a depressão ela pode estar relacionada aos acontecimentos do passado, principalmente. Ela está relacionada aos traumas, às dores sofridas, a momentos de angústia, a muitas frustrações e inseguranças do passado, que vem fazendo com que essa pessoa não veja mais o futuro, não consiga mais olhar para frente, mas sim fique sempre atrelado àquilo que ela já passou. Essa doença, ela
não é de hoje, né? Apesar do grande crescimento, apesar de nós estarmos vivendo talvez o ápice desta doença, ela não é de hoje, mas acontece desde o início dos tempos com a humanidade. E na Bíblia nós temos exemplos disso, né? E a lição vai tratar de um desses exemplos, que é o próprio profeta Elias, né? Ele sofreu desse mal e Deus o tratou, Deus falou com ele, Deus cuidou dele. Quando nós vamos olhar para a vida de Elias, nós vemos que Elias ele sofreu um momento de profunda angústia, um momento depressivo, né? E foi parar dentro de uma caverna, porque Jezabel, ao ver que ele matou, né, os seus profetas falsos, vai fazer uma ameaça de morte. E Elias fica tão conturbado com isso que ele fica depressivo, fica angustiado e vai para dentro daquela caverna. E vemos que nesse episódio Deus envia um anjo para tratar de Elias. Deus, com todo o seu poder, ele envia alguém para dar comida e água para Elias nesse momento de angústia. Deus não vira as costas para Elias, muito menos Deus aponta para Elias, mas Deus lhe dá água e pão para que ele pudesse, de fato, reviver, de fato, renascer, fazer com que seu coração ganhasse força novamente. Deus sabia que Elias precisava de um tempo. Deus sabia que ele precisava se alimentar. Deus sabia que ele precisava descansar aquele momento, até que ele pudesse fazer de novo aquilo que Deus queria da vida dele, até que Deus pudesse, então, dar novas ordens para ele. Então veja o quanto Deus se importa com a nossa vida, o quanto Deus se importa com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, o quanto Deus está interessado em primeiro tratar de nós, para que assim nós possamos fazer outras coisas. Deus não simplesmente manda Elias levantar daquela caverna e sair de lá imediatamente, mas Deus primeiro cuida de Elias, para que depois ele pudesse fazer isso então. Então Deus se importa com a nossa vida, Deus se importa com a sua e a minha saúde emocional, a sua e a minha saúde física. Então Deus sabe como cuidar de nós. Uma das principais características da depressão, e aqui eu peço um pouco de atenção, porque a depressão ela traz sensação de pensamentos negativos na pessoa. A depressão causa uma sensação de inutilidade, uma sensação de que você não é mais capaz de fazer nada, e uma tristeza muito profunda. E Elias estava se sentindo dessa maneira, mas Deus reafirma que ele ainda teria uma longa caminhada. Isso é mais do que Deus dizendo que ele ainda tinha que profetizar, mas é Deus dando um senso de propósito para Elias. É Deus dizendo para Elias, a sua vida tem um valor, porque você ainda tem algo a fazer. É um senso de propósito, é um senso de uma missão que fazia com que Elias fosse se movimentar novamente. Então era necessário que o profeta voltasse a ter esse senso de propósito para que então ele pudesse retomar a sua vida, para que então ele pudesse se levantar e voltar a profetizar. Então a depressão ela tenta roubar essa alegria dos nossos adolescentes, a depressão tenta roubar essa alegria dos nossos corações e principalmente o nosso propósito de viver. A depressão tenta dizer para nós que a nossa vida não vale nada, que a nossa vida não tem sentido, mas Deus continua dizendo, eu ainda tenho uma obra na sua vida, eu ainda tenho algo a fazer na sua vida. Então, nós não podemos viver com este mal, porque se vivermos com isso, todos os nossos dias serão um enfado. Infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas têm sofrido angústias terríveis por não se sentirem mais úteis e não terem mais clareza no propósito de suas vidas. Para viver mais, os adolescentes precisam entender a necessidade de ter clareza no propósito, de entender o porquê das suas vidas e entender a sua utilidade no reino de Deus. E eu queria dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é Um Deus Pessoal. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da Editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo deste trimestre, da revista Viver Mais, os desafios da adolescência, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando aqui na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.